Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. A carta do apóstolo João, o evangelho do apóstolo João, carta lá no final, no capítulo 14, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Amém? Que diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que em nome de Jesus, teu Espírito Santo fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor, que nossas mentes e corações estejam cativas a ti nessa noite, Pai, para recebermos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui palavras de Jesus, amém? Mas eu quero começar essa nossa conversa com uma pergunta. Qual é a sua expectativa de vida? Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Qual é a sua expectativa de vida? Já parou para pensar? Hoje, estudos dizem, eu fui pesquisar e alguns estudos dizem que a expectativa do ser humano de vida, é aproximadamente aos homens 73, 74 anos, para as mulheres 80 anos e é uma média geral aí dá aproximadamente 77 anos. Isso é muito ou é pouco? Oi? Depende, né? Para alguns é muito, para alguns nem tanto. Eu já conheci gente que se foi com 103, 102, né? Se eu não me engano. Tem gente que vai mais cedo. Mas essa é uma expectativa de vida feita ali, pelo que eu vi, estudos feitos analisando a idade que as pessoas morrem, né? Então, homens 73 anos, mulheres 80 anos, e uma média geral aí de aproximadamente 77 anos. E essa é uma expectativa de vida das pessoas naturais, ou seja, seres humanos, eu e você. Se a gente for tirar por isso, essa é a expectativa de vida. Talvez se você está com 30, tu fala assim, falta muito para chegar na média. Talvez se você já está com 60, você fala, opa, estou pertinho ali da média, calma aí, deixa eu me cuidar. Mas lembre-se disso, essa é a expectativa de vida para pessoas naturais. Eu quero que você guarde isso e no final a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Primeiro vamos ao texto. A gente está vendo aqui Jesus falando aos seus discípulos e Jesus ele traz essa questão muito forte porque Jesus ele começa a anunciar a sua morte. Alguns capítulos atrás ele vai falar aí no capítulo 12, versículo 27, Jesus já vai falar, olha, está chegando minha hora, vou morrer e vocês não vão mais, me ver. Aí daqui a pouco, aí Pedro, sempre Pedro, se levanta e fala, não, quem vier contra o Senhor, eu vou me meter na frente, o Senhor não vai morrer. O que Jesus faz? Fala, arreda de Satanás. Jesus então ele começa a preparar seus discípulos, seus apóstolos, o povo que o seguia para a sua morte. Ele começa a falar, eu vou morrer. Jesus, ele anuncia, Jesus, ele dá outros ensinos, Jesus, ele lava os pés dos discípulos,
Jesus, ele indica o traidor, ele aponta ali o traidor, que ele seria traído por um deles. Jesus começa a dar outros ensinamentos, como, por exemplo, um novo mandamento. E quando Pedro sai nessa, Jesus fala: Pedro, tu vai me negar, cara. E ainda antes que o galo cante, você vai me negar. E de fato acontece depois, né? Pedro fala: não, se você olhar antes, no versículo 37 do capítulo 13, fala: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Aí Jesus fala: você dará sua vida por mim? Em verdade, lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Depois, ele entra logo nisso, porque Jesus, se você olhar se você tiver com a Bíblia de papel aí, está escrito antes aí, ó: Jesus, o caminho para o Pai. E Jesus, ele inicia um novo ensinamento para os seus discípulos a partir desse trecho aqui que nós acabamos de ler. Você imagina, né? As pessoas já andando ali, alguns mais tempo, outros menos, mas pelo menos uns 3 anos ali com Jesus, né? Jesus teve 3 anos e meio de ministério, então as pessoas estavam andando com ele, alguns há 3 anos, outros 2, enfim, mas todos andavam com Jesus dia e noite. E aí Jesus chega para esse povo que anda com ele e fala assim: olha, eu vou morrer. Imagina como que não ficou o coração desses homens e mulheres, né? A Bíblia vai dizer que eles ficaram angustiados, que eles ficaram tristes, que tanto que começam, como a gente acabou de ver: não vai, que isso, a gente vai dar um jeito. Mas eu imagino quão difícil deve ter sido para esses discípulos ouvir do seu mestre que ele morreria. A maior referência que eles tinham na vida, falando: olha, eu vou morrer. E aí Jesus, ele começa a falar: apesar disso, apesar de eu estar dizendo para vocês que eu vou morrer, que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E aí Jesus, ele começa a transformar a morte em vida. Porque Jesus vai dizendo no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Então Jesus, apesar de dizer que estava morrendo, Jesus estava dizendo: olha, vocês não estão entendendo, o coração de vocês não precisa ficar angustiado, porque eu estou indo, mas é para preparar um lugar para vocês, porque se eu não for, vocês também não vão. Se eu não for, a obra não estará completa e vocês continuarão no pecado. A gente pode parafrasear dessa forma. E aí Jesus, ele começa a tratar a vida com uma outra perspectiva. Jesus, lembre-se, quando no livro de João a gente vê que Jesus é aquele que existe antes da fundação do mundo, que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu, que Jesus é aquele pelo qual importa que sejamos salvos, que Jesus é Deus, que Jesus, ele se apresenta de diversas maneiras como Senhor, soberano, Deus, Salvador, perfeito, Rei, Juiz. E agora ele está dizendo que tudo isso vai se completar. Quando a gente olha para isso aqui, talvez eu e você também fiquemos muito atônitos com essa situação. Como eu falei, imagina você andar com uma pessoa de noite e ter essa pessoa ser o seu mestre, te ensinar tudo que você sabe e simplesmente falar que vai morrer no auge dos seus 33 anos. A gente, quando perde uma pessoa querida, uma pessoa amada, já em idade, já é difícil. Imagina assim, as pessoas ele falar nesse: pô, mas imagina, Senhor, você é tão novo, como assim você vai morrer, tá doente? A gente talvez começaria a questionar Jesus, assim como os discípulos fizeram. Mas Jesus, ele usa uma palavra muito especial. Ele fala: vocês creem em Deus, creiam também em mim. E crer é muito mais do que ter meras informações.
Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele falava que ele iria morrer, Jesus já vinha anunciando o seu plano de salvação. Jesus ele já vinha anunciando que, se você olhar na ressurreição de Lázaro, ele vai falar: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus ele vem demonstrando diversas vezes que a morte terrena não é o final. Jesus ele vinha mostrando diversas vezes que isso não pararia ele, que isso não pararia o cristão. Jesus ele já tinha falado que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. E toda vez que Jesus tocava no assunto de morte, os discípulos ficavam tristes. Por isso, crer em Deus, crer em Jesus, como ele fala, é muito mais do que saber meras informações, mas é confiar na sua palavra, é confiar no que aquilo que ele diz é verdadeiro e vai acontecer. E que, crendo nele, nós teremos um relacionamento de confiança e de uma relação muito pessoal com o nosso Senhor. Jesus ele está deixando claro que a sua missão aqui na terra estava se completando. E a missão de Jesus aqui na terra foi vir para salvar os perdidos, para perdoar os nossos pecados. Quando a gente olha mais para frente, no capítulo 17, Jesus ele, depois de continuar falando sobre sua morte, Jesus dá palavras de despedida, e Jesus chega ali no capítulo 17, e ele fala depois, no versículo 1, ele começa a orar, e aí está lá: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Jesus estava de fato frente a frente com a sua morte. Glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, você vê que Jesus não deixa pontas soltas. Jesus, ele fala da morte, Jesus, ele anuncia, Jesus fala de ressurreição, e Jesus também faz uma oração. E é muito interessante porque quando a gente, voltando agora para o capítulo 14, Jesus, quando ele anuncia a morte, ele não para por aí. A morte para o Senhor é vida. A morte para o Senhor não é o final. A morte para o Senhor não é a linha de chegada, mas é simplesmente, digamos, um pit stop. Sabe quando na Fórmula 1 os carros vão lá, param no box, tem que trocar o pneu? Talvez para o Senhor é a gente parar, fazer o pit stop e continuar, só que agora para algo eterno. No versículo 3 do capítulo 14, ele vai dizer assim: quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E ele fecha no versículo 4: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus ele deixa claro que o único caminho é ele. Jesus ele deixa claro que, embora ele fosse morrer, essa morte dele tinha algo muito maior, tinha um propósito muito maior do que simplesmente uma crucificação, como foi. E Jesus ele transforma o sentido, talvez, de expectativa. Lembra quando eu perguntei no início, qual é a sua expectativa de vida? Talvez você possa ter pensado: minha expectativa de vida é ganhar mais no meu trabalho, é me aposentar. Ou talvez você já foi em idade: minha expectativa de vida é viver até 100 anos. Talvez você possa ter pensado isso. Só que quando a gente olha as palavras de Jesus, quando a gente vê o Senhor tratando morte e vida dessa forma, a gente precisa enxergar isso não mais com os olhos naturais. A gente não pode mais enxergar a nossa expectativa de vida como viver 80 anos, como viver 100 anos, como ter alguma coisa, mas nós precisamos transformar a nossa visão de expectativa de vida para algo eterno. Meu irmão e minha irmã, se você é crente em Jesus Cristo, a sua expectativa é vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a sua expectativa não se limita apenas a esta vida.
Se nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, nós precisamos ter uma expectativa de vida de eternidade. Lá no capítulo 17, novamente, Jesus, depois de orar por ele, Jesus ora pelos discípulos, a partir do versículo 7, dizendo que eles reconhecem todas as coisas, ou seja, Jesus está falando, olha, Senhor, chegou a minha hora, já cumpri com o meu papel de ensinar a essas pessoas que aqui estão qual é o verdadeiro caminho e peço que eles sejam livres de todo mal. E aí, quando chega no versículo 20 desse capítulo 17, Jesus, aquele que anunciou que morreria lá no capítulo 14, aquele que anunciou que a morte dele não era algo final, mas que era algo que ele faria para preparar um lugar para nós, aquele que entrega o seu Espírito ao Pai, aquele que ora pelos discípulos, o Deus soberano, agora ele volta as suas atenções, sabe para quem? Para mim e para você. Versículo 20 do capítulo 17 vai dizer assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja nele, e eu neles esteja. Jesus agora, ele, depois de ter anunciado sua morte, depois de ter falado que prepararia um caminho para nós, Jesus, ele ora por si, Jesus, ele ora pelos discípulos que ali estão, mas Jesus ora também por aqueles que viriam a crer no Evangelho. Esses que viriam a crer no Evangelho somos nós. Nós não estávamos lá com Jesus naquele momento, mas nós cremos na pregação do Evangelho muitos anos depois, centenas de anos depois, fruto disso que Jesus fez. E o Senhor, ele ora por nós, e o Senhor, quando ora por nós, ele vai dizer que quer que nós estejamos com ele na glória. O Senhor está nos mostrando que a nossa expectativa de vida não pode ser simplesmente nascer, viver, casar, ter filhos, trabalhar e morrer. Isso é muito pouco para o cristão. Embora eu e você tenhamos que fazer tudo isso, nós vamos trabalhar, nós vamos evoluir na vida, nós vamos buscar de fato ser bons cidadãos, buscar de fato fazer coisas boas. O Senhor vai nos dizer que a nossa expectativa de vida, ela é eterna. A minha expectativa e a sua expectativa não pode se limitar a 80 anos. A minha expectativa e a sua expectativa não pode se limitar a talvez 100 anos, quando muito. A minha expectativa e a sua expectativa de vida deve ser a eternidade. Lucas, e como isso impacta a minha vida hoje? Nós precisamos viver com isso em mente, para saber que nós teremos uma eternidade. Creia em Cristo ou não, todos terão uma eternidade. Só que aqueles que creem em Cristo, aqueles que crerem no Senhor Jesus, aqueles que crerem que Ele é o caminho, a verdade e a vida, terão uma eternidade na glória com Ele. Mas aqueles que infelizmente não crerem em Jesus Cristo, terão uma eternidade longe dEle. Estar longe de Cristo significa sofrimento eterno. Estar longe de Cristo significa que não haverá sorriso, que não haverá alegria, que não haverá regozijo, mas haverá dor, sofrimento, ranger de dentes.
Isso é o que está preparado para aqueles que não creem em Cristo Jesus. Mas para nós, meus irmãos, eu e você, para aqueles que creem no Senhor Jesus, o que está preparado é algo glorioso. E muitas das vezes nós ficamos presos com a nossa visão apenas a este plano. Porque é muito natural. É muito natural chegar amanhã, na segunda-feira, acordar para trabalhar, para ir para a escola, para fazer as coisas em casa, enfim, para os nossos afazeres. E a correria, aí você vai, já acorda em cima da hora e começa a fazer as coisas, e aí a nossa visão está simplesmente naquilo. Viver as 24 horas, aí você tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, da esposa, do pai, da mãe, do filho, enfim, fazer diversas coisas, tem que dormir. Mas agora também eu tenho que comer bem para me cuidar, eu preciso treinar, eu preciso correr, E a gente cada vez é mais cheio de coisas para fazer. E está tudo bem. Nós precisamos de fato fazer essas coisas, faz parte da nossa vida. Mas o que nós não podemos perder é a visão de eternidade. Nós vivemos no já e ainda não. Nós já vivemos, já fomos salvos em Cristo Jesus. Jesus, Ele acabou de dizer aqui para nós que Ele já foi e já preparou um lugar para nós. Esse lugar já está preparado, é meu e seu, meu irmão. Mas ainda não estamos lá. Enquanto ainda não estamos lá, nós precisamos viver aqui com a expectativa de irmos para lá. E essa expectativa precisa permear o nosso coração. Agora já não tem mais peso sobre mim e sobre você, meu irmão. A gente já não faz mais as coisas por obrigação. A gente faz sabendo que o Senhor nos amou. E por esse amor, nós continuamos caminhando. Eu não sei se você estava aqui pela manhã, mas hoje nós tivemos um testemunho maravilhoso da irmã Cláudia. Se você não esteve, assista no YouTube, está lá. E você vê o poder de Deus na vida das pessoas. Eu tenho certeza que aqui todos têm um testemunho para contar de conversão, de transformação de vida. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai falar, caramba, como que eu fazia isso lá atrás? Hoje, a gente conversando na IBD, eu falei, eu já nasci num lar cristão, ou seja, já conheci meus pais cristãos, né? Mas antes de eu nascer, eles não eram cristãos. E certa vez, a primeira vez que meu pai falou para mim, não, meu filho, porque antes eu fumava, eu bebia. Eu fiquei chocado. Falei, como assim, pai, tu bebia? Pô? Como assim, pai, tu fumava? Que história é essa, cara? Eu não consigo imaginar o senhor fazendo isso. Aí ele, pois é, meu filho, eu fazia. Ali eu falei, rapaz, realmente Deus muda, né? Porque se eu não consigo olhar para o meu pai hoje e entender que ele fazia isso, é porque de fato ele já não é o mesmo homem que ele era antes. E assim eu tenho certeza que foi na sua vida, meu irmão. Sim, eu tenho certeza que foi na sua vida, minha irmã. Ou talvez se você, como eu, nasceu num lar cristão, eu tenho certeza que, embora você possa não ter feito nenhum tipo de aventura, né? Gente, geralmente quando nasce num lar cristão e continua na igreja, a gente não tem muita história para contar. Não tem, porque eu fazia isso, agora eu deixei de fazer aquela coisa grave, sabe? Mas certamente nós temos o cuidado do Senhor também na nossa vida, e a gente tem testemunhos de pessoas à nossa volta que nos fazem falar, ainda bem que eu não quero nem experimentar isso, né? E a nossa expectativa de vida, ela precisa ser a eternidade. Jesus, no meio de uma morte, ele relembra isso também. Se você voltar comigo no capítulo 11 de João, versículo 25, aqui Jesus, ele tinha viajado, Marta e Maria tinham mandado avisar que Lázaro estava doente, daqui a pouco Lázaro morre, e Jesus, não, está tranquilão, deixa ele lá que eu vou voltar. E aí Jesus volta, Lázaro já estava morto há quantos dias? 4 dias. Não tinha mais margem para dizer, esse cara está dormindo. 4 dias, já morto, no túmulo.
E aí, quando Jesus chega, mais uma vez, Jesus vê discípulos angustiados com a morte. A morte, de fato, é uma coisa angustiante. Mas Jesus, ele trata a vida e morte de uma maneira sensacional. No versículo 25, o que Jesus disse? Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Jesus, ele diversas vezes, em meio à morte, ele fala: a morte não é o fim para o cristão. Logo, meu irmão e minha irmã, óbvio, eu não estou dizendo que a gente tem que desejar morrer, não é isso, mas nós precisamos olhar a nossa vida de um modo diferente, olhar a nossa vida e falar: se eu vivo para Cristo. Paulo vai dizer: o morrer é lucro e o viver é Cristo. A nossa expectativa de vida precisa ser a eternidade. A gente precisa levantar todos os dias sabendo: eu vou viver eternamente. Eu vou viver eternamente com o Senhor. Isso precisa permear a nossa vida. Eu sei que é muito difícil nós mantermos isso tão vivo na nossa mente, no nosso dia a dia, porque as coisas vêm para nos sufocar e faz parte. Mas saber disso, saber que viveremos eternamente com Cristo, saber que o nosso Senhor preparou um lugar para nós, é algo maravilhoso. A vida eterna, ela não é uma possibilidade. A vida eterna não é algo que talvez aconteça. A vida eterna não é algo que, vamos ver no que vai dar. A vida eterna, ela é uma promessa de Cristo. A vida eterna, ela não é um mero acaso. A vida eterna foi feita pelo Senhor, é dada pelo Senhor, por mérito dele, a pessoas como eu e você que não merecíamos. É por isso que a nossa expectativa não pode se limitar a esta terra. A nossa expectativa de vida não pode se limitar a esse corpo carnal. A nossa expectativa de vida, ela é eterna em Cristo Jesus. E talvez você possa estar pensando agora: legal, Lucas, expectativa de vida eterna, expectativa de que embora eu morra aqui, eu vou acordar em outro lugar, acordar com Cristo. Tá, mas e aí? Como que é isso? Como que é essa situação? Eu te convido agora a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo 21. A partir do versículo 1. João teve o privilégio de ver esse lugar que Jesus disse que iria preparar. João escreve sobre isso no seu Evangelho, lá no capítulo 14. E agora esse mesmo João teve o privilégio do Senhor de ver esse lugar que ele disse que iria preparar. Apocalipse 21, que vai dizer o seguinte: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará entre eles e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tinham 7 asas dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva e a esposa do Cordeiro. E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre essa estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Meu irmão e minha irmã, o que Deus tem preparado para nós é algo que a gente não consegue sequer imaginar de tão bom que é. A gente não consegue simplesmente descrever em palavras, embora a gente leia e veja, caramba, quão maravilhoso deve ser isso. Ainda assim, a palavra do Senhor vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. E aí você deve estar pensando: Lucas, mas isso aí não é para todo mundo. Isso aí, eu não sou tão forte o suficiente. Isso aí é uma coisa que não tem muito como, afinal de contas, né? Eu sou falho, eu sou pecador. Meu irmão e minha irmã, esse mesmo Jesus que preparou esse lugar para nós, Ele é quem garante a nossa salvação. Não é pelos nossos méritos, porque de fato, se dependesse das nossas mãos, se dependesse de nós, se dependesse daquilo que nós podemos fazer, sabe o que nós faríamos? Nós seríamos como aqueles que João escreve, que foram lançados no lago de fogo e enxofre. Mas o Senhor, por sua misericórdia, envia Jesus Cristo. E esse Senhor, o nosso Deus, que morreu, que anunciou sua morte, mas também ressuscitou ao 3º dia, Ele é a garantia da nossa salvação. E aí você fala: Lucas, mas isso é para pouca gente. Eu te convido agora a lermos um último trecho da palavra, Apocalipse 7. A partir do versículo 9, uma outra visão de João. Que diz o seguinte: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, aleluia, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam em voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Grande multidão, meu irmão e minha irmã,
Eu e você fazemos parte dessa grande multidão em Cristo Jesus, que fomos redimidos, somos salvos e um dia habitaremos com Ele por toda a eternidade. Mas isso começa aqui, isso começa ainda aqui nessa vida. Enquanto estamos aqui, a nossa expectativa precisa ser a vida eterna. Paulo vai dizer que a gente quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Eu não sei como que você chegou até aqui, talvez no seu coração, você já tem essa certeza da salvação, já tem essa certeza de que o Senhor preparou a cidade celestial, e talvez a sua expectativa de vida já seja essa todos os dias, e glória a Deus por isso, que o Senhor continue fortificando o seu coração. Mas talvez você chegou aqui com uma certa dúvida no coração, talvez você tenha pensado, será que é isso mesmo? Será que de fato eu mereço isso? Deixa eu te dizer, nós não merecemos, mas o Senhor fez por nós. E a vida eterna, meu irmão e minha irmã, se você tem essa certeza, que essa certeza seja sempre renovada no seu coração. Se você ainda não tem, saiba que a vida eterna é uma certeza em Cristo Jesus, pelos méritos dele. É uma comunhão plena com Deus. Como falei, não é uma possibilidade, é uma promessa do Senhor. E essa esperança, a esperança da vida eterna, a certeza de que um dia viveremos com Ele eternamente, nos ensina a viver pela fé aqui, nos ensina a fazer as coisas que fazemos no nosso dia a dia, para a glória do nosso Deus. Nos ensina a ter paciência e nos ensina a buscar uma santidade nesse tempo presente, enquanto ainda estamos aqui. Lembra do já e do ainda não? Já temos um lugar preparado, mas ainda não estamos lá, então vamos sofrer com diversas coisas, tentações, doenças, enfim. Enquanto ainda não estamos lá, a gente precisa viver da maneira que o Senhor nos pede. E essa maneira é sede santos, porque eu sou santo. E aí aqui 2 recados, vamos dizer assim. Um recado aos crentes: viva pela expectativa de vida eterna. E não só viva pela expectativa da vida eterna, mas pregue essa vida eterna para todos que estão ao seu redor. Se você já tem essa certeza, glória a Deus por isso. Mas existem pessoas ao nosso redor, na fila do mercado, na nossa casa talvez, no teu trabalho, em todos os lugares que nós vamos, existem pessoas que ainda não conheceram o Senhor Jesus, esse Senhor Jesus que salva, cura e liberta, que preparou um lugar para nós. Existem pessoas que ainda estão inseridas nesse outro grupo, nesse grupo que, por enquanto, ainda não conhece o Senhor e o seu destino é o lago de fogo e enxofre, um sofrimento eterno. E o nosso trabalho, a nossa missão, além de viver isso, é pregar o Evangelho a essas pessoas. E aos que ainda não creem, arrependam-se e confiem em Jesus, pois Ele é o caminho da vida eterna. Não viva mais uma expectativa de vida humana, que é limitada. Eu não sei o que você fez no passado, eu não sei como, talvez você possa estar pensando, Lucas, você está falando isso porque você não conhece meu passado. Eu duvido que tenha perdão para as coisas que eu já fiz. Meu irmão e minha irmã, Jesus já perdoou os nossos pecados na cruz. Não importa o que você fez, importa que Cristo pagou o preço no seu lugar e no meu lugar. Que a gente deixe os nossos pecados na cruz e sigamos com o alvo. Se você ainda não crê, saiba, Cristo te chamou, te perdoou e morreu na cruz para te salvar. Ainda há tempo, mas não por muito tempo. Então não demore a se chegar até Jesus se você ainda não crê. Se você crê, para nós, Paulo vai dizer, aquele que está de pé, cuide-se
para que não caia, que a gente continue vigilante no Senhor, com a expectativa da vida eterna, com a expectativa de que 100 anos é muito pouco para nós. 100 anos, se a gente viver 100 anos, é muito pouco. Sabe quando a gente lê na Bíblia e vê lá, Matusalém viveu 900 e varetada, é muito pouco. E a gente fala, caramba, 900 anos. Aí vê Abraão, foi pai aos 100, caramba, viveu pra caramba. Ainda é muito pouco perto do que o Senhor tem para nós. E glória a Deus que o Senhor abreviou esses anos todos, que é sinal de que a gente vai se encontrar com Ele muito antes dessas pessoas que viveram tanto. Que essa expectativa, meu irmão e minha irmã, seja uma verdade nos nossos corações. E que a gente faça disso, todos os dias, o nosso manual. Sabe? Senhor, estou acordando, me ajuda a viver pela expectativa da vida eterna na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E por aí vai. Que o Senhor fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus, para que a gente não se perca pelo caminho e que vidas se rendam a Cristo através da pregação do Evangelho da sua boca. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.